Hello and welcome to another episode of India. Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia e a Esquerda Global. Se você é novo no programa, não esqueça de se inscrever no canal. Considere também tornar-se membro do YouTube, um patrono ou fazer pequenas doações usando o link na descrição. Mas no mínimo, curta o programa e assista ao episódio. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, Muin Rabbani. Muin é um especialista em Oeste Asiático. Muin, Skyne Sembusir, etc. e a Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Muito obrigado. É um prazer estar no seu programa novamente. Maybe as we speak we are hearing reports Talvez, about enquanto conversamos, estejamos ouvindo relatos sobre a retaliação iraniana na base aérea de Al Udeid, no Catar. Em grande parte, o The New York Times, a Bloomberg e outros veículos relataram que se trata de uma retaliação simbólica. Gostaria de saber como você está interpretando isso. I wonder how you are reading this. Can we stop for a second? Yes. Podemos parar um segundo? Sim, ok. Desculpe, é que tem um barulho de chocalho. Preciso sair um instante. Sim. Você conseguiu ouvir o barulho? Receio que não ouvi. Que bom, espero que isso resolva. Certo, desculpe. Você quer começar de novo ou devo responder a sua pergunta? Não, pode começar. Vamos editar isso depois. Ok. Bem, sim, o Irã agora lançou um ataque com mísseis contra a base aérea de Al Udeid, no Catar. É a maior base da Força Aérea dos Estados Unidos no Oriente Médio. E acredito que também funciona como sede regional do Comando Central. O que sabemos é que os Estados Unidos evacuaram, ou em grande parte evacuaram, essa base aérea já há alguns dias. E agora também há relatos de que os iranianos informaram os cataris sobre esse ataque com antecedência. E isso levaria a concluir que este foi um ataque simbólico por parte dos iranianos, no qual eles procuraram evitar causar baixas americanas. Agora precisamos ver o que acontece a seguir. Os iranianos consideram que esta foi toda a retaliação deles ao grande bombardeio da Força Aérea dos Estados Unidos contra o Irã. Eles vão basicamente declarar vitória e recuar. E igualmente importante, como os Estados Unidos vão responder. Vão dizer que isso foi basicamente um espetáculo de fogos de artifício inofensivo e deixar por isso mesmo. Ou vão cumprir a ameaça de que se o Irã respondesse de qualquer forma, seria atacado ainda mais ferozmente pelos Estados Unidos. Portanto, há muitas perguntas sem resposta, porque não sabemos se para os iranianos isso foi a resposta deles ou apenas o começo da resposta. E não sabemos se os americanos estão basicamente dispostos a ignorar isso e meio que descartar como uma provocação inofensiva, ou se vão usar isso como pretexto para lançar novos ataques contra o Irã. Agora, estamos muito focados na relação entre Estados Unidos e Irã, mas acho que também é importante notar que esse ataque, claro, ocorreu em território do Catar, e o Catar é o estado do Golfo menos hostil ao Irã. Então os iranianos escolheram o Catar não apenas por causa do tamanho da base dos Estados Unidos que atacaram, mas também porque sentem que o Catar, por exemplo, em comparação com a Arábia Saudita ou os Emirados Árabes Unidos, e apesar da forte condenação do ataque iraniano por parte do Catar, não vai se envolver ativamente. E parte da mensagem que os iranianos esperam enviar é aumentar a pressão não só sobre o Catar, mas sobre os estados do Golfo como um todo, para que usem sua influência junto a Washington para pôr fim à guerra israelense contra o Irã. Porque, como esse ataque demonstra, as consequências para esses estados do Golfo estão cada vez mais próximas de casa. Então veja, estamos falando de um acontecimento que ocorreu cerca de 1 hora antes de começarmos a conversar, e eu diria que sua importância ainda está por ser determinada, porque há muitas perguntas sem resposta sobre os motivos, os próximos passos e as possíveis respostas. Algo que achei interessante no Tehran Times foi que eles mencionaram que o Irã lançou essa retaliação enquanto o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, está em Moscou. Desculpe, o ministro das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, está em Moscou.
E eu acho que isso há muito a se analisar sobre o que os russos devem estar sinalizando aos iranianos. Claro, como você disse, isso vai depender de como os Estados Unidos vão responder a isso, porque os iranianos definitivamente têm sido extremamente cautelosos para não arrastar os Estados Unidos para essa guerra. Minha impressão é que a Rússia deve ter dito que estaria preparada caso os Estados Unidos continuem com suas ações criminosas, considerando que o ataque ocorreu, como eu disse, enquanto a base Arakchi está em Moscou. Qual é a sua percepção sobre a ação russa? A disposição deles em participar desse conflito, levando em conta que a mídia ocidental, especialmente o New York Times, mas também a Bloomberg e outros, tem publicado artigo após artigo dizendo que os russos estão olhando para o outro lado enquanto seu aliado está sendo atacado por Israel e pelos Estados Unidos. Bem, um desafio persistente enfrentado pelos adversários de Israel na região, certamente o Irã hoje, e uma variedade de estados árabes anteriormente, como Egito e Síria nas décadas de 1960 e 1970, é que o compromisso de seus aliados geopolíticos com eles sempre foi significativamente menor do que o compromisso ocidental com Israel. Vimos, por exemplo, no início dos anos 70, que os Estados Unidos estavam fornecendo todo tipo de armas avançadas e sofisticadas para Israel, enquanto a União Soviética não igualava o envio de armas para seus clientes e parceiros árabes, principalmente Egito e Síria, com nada que se aproximasse dos mesmos níveis. Agora, em relação à sua pergunta específica, eu faria várias observações. Regarding your specific question, I would make several observations. First of all, as you know, Russia has its hands. Em primeiro lugar, como você sabe, a Rússia já está bastante ocupada com sua própria guerra, a guerra na Ucrânia. Em segundo lugar, ela está buscando estabelecer uma relação de trabalho construtiva com os Estados Unidos para alcançar seus objetivos na Ucrânia. Em terceiro lugar, em uma dinâmica geopolítica mais ampla, digamos assim, provavelmente não se importa que os Estados Unidos fiquem atolados no Oriente Médio e tenham menos poder e recursos para dedicar a qualquer contenção da Rússia. Ao mesmo tempo, a Rússia também mantém boas relações com Israel. Portanto, não estamos falando da Guerra Fria, em que as superpotências estavam alinhadas com um ou outro dos atores locais. A Rússia tem relações próximas com o Irã, mas também mantém boas relações com Israel. Suspeito que a Rússia estará pedindo moderação ao Irã, mas também pode estar comunicando ao Irã que existem certos limites além dos quais a Rússia não tolerará o comportamento israelense, e que há certos limites que, se ultrapassados pelo Irã, não contarão com o apoio da Rússia. Aqui podemos voltar à década passada, quando havia forças iranianas significativas na Síria e avançadas capacidades russas de defesa antiaérea no país, e essas nunca foram usadas para defender ativos iranianos na Síria dos ataques regulares quase rotineiros da Força Aérea de Israel. Então, acho que devemos evitar adotar uma visão simplista disso, onde vemos dois campos opostos, alinhados com duas superpotências rivais, porque, ao contrário da Guerra Fria, há toda uma rede de relacionamentos em jogo. Será que até mesmo um esforço concentrado dos Estados Unidos, em conjunto com Israel, para promover uma mudança de regime em Teherã, provocaria uma resposta contundente da Rússia? Não tenho tanta certeza de que esse seria o caso, porque, por um lado, sim, os russos perderiam um aliado importante, é claro, após a queda do regime Assad na Síria, mas eles também podem enxergar isso como uma oportunidade de enfraquecer os iraníes, à medida que o país se envolve em mais um conflito prolongado no Oriente Médio. Sim, esse é um ponto que tem me confundido, e tenho certeza de que não pode ser resolvido.
Também já foi dito sobre a China que talvez ela não se oponha a isso, porque considerando que o Comando do Pacífico foi em parte e significativamente transferido para o Comando Central, efetivamente o pivô de volta do leste asiático para o oeste asiático, isso significaria que a China veria algum alívio. Por outro lado, é claro, tanto a China quanto a Rússia também ficariam apreensivas, já que os Estados Unidos estão expandindo e colapsando uma ordem mundial internacional, onde pelo menos costumava haver alguma sanidade, mesmo que não fosse justa. Acho que já que tanto disso depende de como os Estados Unidos vão agir daqui para frente, eu gostaria de ouvir de você. Qual é a sua análise sobre o que levou os Estados Unidos a bombardear Natanz, Isfahan e Fordo? Yeah. Well, before answering that question, I just want to say a word about China. Certo. I don't think Bem, antes de responder a essa pergunta, só quero fazer um comentário sobre a China, porque não acho que China e Rússia estejam exatamente na mesma situação. A principal diferença, claro, é que a Rússia está ativamente envolvida em uma guerra. Além disso, a Rússia é a maior produtora de petróleo do mundo e consegue suprir seu mercado interno sem depender de importações. Já a China, por outro lado, importa a maior parte de seu suprimento de energia da região do Golfo Pérsico e, portanto, estaria bastante preocupada com uma escalada maior desse conflito, especialmente com a possibilidade de fechamento do Estreito de Hormuz e do Estreito de Bab al-Mandab, o que teria um impacto severo nas importações de energia da China, e B, teria um impacto severo no comércio chinês de outros produtos, especialmente com a Europa. other goods, particularly with Europe. So, on the one hand, I think China arguably Por um lado, acho que a China tem provavelmente mais interesse em uma rápida desescalada do que a Rússia. Mas, ao mesmo tempo, também se pode argumentar que a China tem uma relação mais próxima com o Irã do que a Rússia. Eles assinaram recentemente essa parceria estratégica e assim por diante. China e Irã fizeram isso, acredito, no ano passado. Outra diferença é que a China, ao meu ver, se sente muito mais ameaçada pelos Estados Unidos do que a Rússia. Então ela vai observar a política dos Estados Unidos em relação ao Irã, quase como um prenúncio de como os Estados Unidos poderiam tentar conter e enfraquecer a China e assim por diante. Ao mesmo tempo, a China não apenas assinou uma relação estratégica com o Irã, como também intermediou a normalização das relações entre a Arábia Saudita e o Irã. of relations between Saudi Arabia and Iran, because here again you have a global power. Porque, novamente, você tem uma potência global que não está alinhada com apenas um Estado no Oriente Médio, mas possui múltiplas alianças. E a Arábia Saudita é um parceiro fundamental para a China também, especialmente em termos de importação de energia. Os Emirados Árabes Unidos são uma fonte importante de investimento chinês e de comércio não relacionado ao petróleo, em termos de importação de produtos chineses e assim por diante, assim como muitos desses outros estados. Portanto, mais uma vez, é possível argumentar fortemente que a China usaria sua influência para evitar uma escalada maior desta guerra. Mas, ao mesmo tempo, a China pode ser mais sensível a qualquer movimento dramático dos Estados Unidos para intervir no Irã do que talvez a Rússia seria. Para responder a sua pergunta, só para colocar em contexto, acho que no fim das contas, você precisa acreditar em uma de duas coisas. Ou você acredita que o governo Trump assumiu o cargo em janeiro deste ano, determinado a retomar e intensificar a política de máxima pressão que instituiu durante o primeiro governo Trump e estava obstinado a um confronto militar com o Irã. Em outras palavras, o que estamos vendo agora sempre foi o plano. Todo esse engajamento diplomático e negociações não passaram de perfídia, engano, um ardil para induzir os iranianos a uma falsa sensação de segurança enquanto um ataque militar estava sendo preparado contra eles em coordenação com Israel. A explicação alternativa, e a que considero mais plausível, para ser franco, é que havia uma diferença fundamental na região quando o segundo governo Trump assumiu em comparação a 2017. Naquela época, havia um alinhamento muito próximo entre os Estados Unidos, Israel e os Estados Árabes conservadores em relação à política para o Irã.
Todos queriam ver o acordo nuclear com o Irã renunciado e anulado. Todos queriam ver o Irã enfraquecido e ainda mais isolado. Todos eram entusiastas da política de máxima pressão e, idealmente, também desejavam uma mudança de regime inteira. O que aconteceu nesse meio tempo foi que, especialmente os estados árabes conservadores, chegaram à conclusão de que os custos das políticas que apoiavam eram proibitivamente altos. Eles superaram em muito os benefícios e que em qualquer confronto militar estariam na linha de frente e pagariam um preço exorbitante. Essa foi uma lição aprendida em parte devido ao aumento dos ataques de mísseis e drones dos Houthis do Iêmen contra a Arábia Saudita e também contra os Emirados Árabes Unidos, além do sofisticado ataque iraniano com drones e mísseis às instalações absolutamente vitais da Aramco no leste da Arábia Saudita. Assim, enquanto todos falavam sobre a importância de os Estados Árabes normalizarem as relações com Israel, o que de fato se viu foi a Arábia Saudita, precedida pelos Emirados Árabes Unidos, normalizando relações, restabelecendo laços diplomáticos e assim por diante com o Irã, não por amor mútuo, mas porque isso servia melhor aos seus interesses. E quando Trump assumiu o cargo, eles estavam, de fato, incentivando os Estados Unidos a buscar a diplomacia em vez de um conflito militar com o Irã. Minha própria opinião é que quando Trump enviou sua carta ao líder supremo do Irã, Ayatollah Ali Khamenei, e depois anunciou negociações com o Irã com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sentado obedientemente ao seu lado, os americanos estavam levando a sério. Eles realmente queriam explorar seriamente a possibilidade de uma resolução diplomática de suas diferenças, de seu conflito, se preferir, com o Irã. E acredito que os iranianos estavam igualmente sérios quanto ao engajamento. O que tornou os iranianos sérios desta vez? Ou melhor, o motivo pelo qual os iranianos sentiram que era apropriado levar os americanos a sério, depois que esses mesmos americanos, sob Trump, haviam unilateralmente renunciado e rejeitado o acordo nuclear iraniano, e deixado a impressão de que ele era uma pessoa totalmente não confiável, foi que desta vez os americanos colocaram a suspensão das sanções primárias na mesa, e isso era absolutamente vital para os iranianos. Em segundo lugar, os americanos também deixaram claro que sua linha vermelha era que o Irã não teria e nunca poderia ter uma arma nuclear. E essa era uma exigência americana que os iranianos estavam dispostos a aceitar. Para os iranianos, a linha vermelha era que eles não renunciariam aos direitos que já possuíam sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, de enriquecer urânio a baixos níveis para fins exclusivamente civis em seu próprio território. E entre essas duas linhas vermelhas, parecia que estávamos caminhando cada vez mais por uma convergência. O que aconteceu então, na minha opinião, foi que surgiu uma coalizão de Israel, dos aliados de Israel na administração dos Estados, no Congresso dos Estados, na mídia dos Erex, e de forma mais ampla, nos Estados Unidos, além dos falcões anti-Irã nos Estados Unidos. Essa coalizão se uniu e conseguiu persuadir Trump e seu enviado, que na prática era seu secretário do Tesouro, Steve Mnuchin. Nenhum dos dois é particularmente inteligente, nenhum dos dois tem uma compreensão sofisticada do Oriente Médio, e nenhum dos dois sabe praticamente nada sobre o Irã, sua história ou sua política. Trump e Mnuchin foram convencidos por essa coalizão de que era um objetivo realista exigir que o Irã renunciasse aos seus direitos sob o TNP. Em outras palavras, exigir que o Irã aceitasse não enriquecer nenhum urânio, mesmo em níveis muito baixos de enriquecimento, para fins exclusivamente civis em seu próprio território. Isso foi apresentado a eles como um objetivo realista. Os iranianos, é claro, rejeitaram isso imediatamente e basicamente acusaram os Estados Unidos de mudar as regras do jogo e apresentar exigências irreais,
mas continuaram negociando. E então a Mason, na minha opinião, conseguiu convencer Trump de que um ataque militar israelense ao Irã, que em seus estágios iniciais seria muito semelhante ao ataque de decapitação que Israel lançou contra o Hezbollah no Líbano no ano passado, se endossado pelos Estados Unidos, enfraqueceria dramaticamente o Irã, colocaria o Irã de joelhos e daria aos Estados uma vantagem extraordinária sobre o Irã nas negociações, permitindo basicamente forçar os iranianos a aceitar o que quer que os quisessem. The Iranians to accept whatever the US wanted. And so the Israeli war on Iran. Assim, a guerra de Israel contra o Irã foi vendida aos Estados não como uma guerra para mudança de regime, mas como uma tática de negociação, um ataque curto, rápido e bem-sucedido que melhoraria dramaticamente a posição de negociação dos Estados Unidos. E Trump caiu na armadilha. Novamente, não estamos exatamente lidando com um gênio estável aqui. E acho que mais recentemente, a mesma coalizão conseguiu convencer Trump de que ele precisava se envolver porque um grande ataque aéreo dos Estados contra essas 3 instalações nucleares iranianas. E pronto, como continuávamos ouvindo, basicamente acabaria com a resistência iraniana. E que se Trump não fizesse isso, pareceria fraco, e assim por diante. E até mesmo a liderança democrata confrontou Trump por ser fraco em relação ao Irã. E quando você está lidando com, possivelmente, o narcisista mais talentoso do mundo, acusá-lo de fraqueza não é algo que queira ouvir. Is not something that he wants to hear. And so my view is that this coalition Portanto, minha opinião é que essa coalizão tinha a guerra com o Irã em sua agenda desde o início. Não vamos esquecer que no começo eles falavam repetidamente sobre o chamado cenário líbio. Eles tinham a guerra com o Irã em sua agenda desde o princípio. E uma vez que a guerra se tornou uma opção realista, seus objetivos sempre foram, no mínimo, a mudança de regime e, idealmente, o colapso do Estado. Mas, ao vender essas várias medidas para Trump, não como ações que levariam inevitavelmente os Estados Unidos a um conflito militar prolongado no Oriente Médio, como aconteceu no Iraque, mas sim como iniciativas rápidas, pontuais e bem-sucedidas que melhorariam a posição de negociação de Washington e levariam à resolução negociada que Trump dizia desejar. Acredito que foi assim que eles tiveram sucesso. I think that's how they succeeded. Now the talks are off. Agora, porém, as negociações foram interrompidas. E isso levanta a questão: qual é a saída? Porque se os americanos estavam pensando que, por um lado, estariam bombardeando, e por outro, usariam isso como uma tática de pressão para forçar o Irã a abrir mão de seu direito ao enriquecimento para fins pacíficos, e talvez até expandir isso para abrir mão dos mísseis balísticos. Então, como os europeus estão dizendo, se as negociações estão efetivamente encerradas, qual é a saída? Porque não vejo como os europeus possam ser negociadores. Eles estão repetindo as mesmas bobagens ad nauseam. Os russos não seriam aceitos pelos americanos. E os iranianos deixam claro que enquanto os bombardeios não pararem, eles não vão conversar. E mesmo que os americanos parem os bombardeios, me parece que os israelenses não estão dispostos a fazer isso. Ao longo de hoje, eles têm expandido seus bombardeios por toda parte. Então, isso significa uma situação muito perigosa. That means is that we are in a very dangerous situation. Yes, that's exactly where we are, and the stakes have been Sim, raised. I mean, é exatamente aí que the estamos. Israelis and their allies E as apostas aumentaram. exactly where they wanted. Quero dizer, os israelenses e seus aliados em Washington têm Trump exatamente onde querem. Of the entire Iranian Agora, a exigência dos Estados Unidos não é apenas o desmantelamento total de todo o programa nuclear iraniano, mas também o desmantelamento total de todo o programa de mísseis balísticos do Irã. could ever use. Basicamente, o desmantelamento total de qualquer coisa que o Irã possa usar não só para atacar outros, mas também para se defender de um ataque israelense ou dos Estados Unidos no futuro. Not because they're E isso, claro, é inaceitável para o Irã. Não porque sejam fanáticos religiosos, ou porque sejam xiitas, ou porque sejam ayatolás, ou por todas as outras razões absurdas que estamos ouvindo, mas porque nenhum Estado, nenhum regime em sã consciência, jamais vai aceitar ficar de joelhos diante de um hegemon regional e global. before a regional and global hegemon. Now, you could make the argument
Agora, você poderia argumentar que se os Estados Unidos voltassem à razão, ordenassem que Israel parasse seus ataques e enviassem mensagens aos iranianos de que aceitam os direitos do Irã sob o Tratado de Não Proliferação Nuclear, isso poderia preparar o terreno para uma eventual retomada das negociações e um acordo. É uma ideia muito boa e acredito que seria bem sucedida, mas acho que chegamos a um ponto em que isso é apenas um desejo. Acho que a mudança de regime no Irã está cada vez mais pautando a discussão por parte de Israel e seus aliados, e portanto é provável que vejamos uma escalada contínua. And therefore we're likely to see continued escalation. I think the Russians, given that they have good... Acho que os russos, considerando que têm boas relações tanto com os iranianos quanto com os israelenses e que Putin tem conversado com ambos, além, é claro, dos americanos, poderiam desempenhar esse papel de mediadores. Mas os iranianos disseram que não haverá negociações antes do fim dos ataques israelenses ao território iraniano. Não haver negociações não significa que não haja conversas sobre como encerrar o conflito, diferente de negociações sobre... Mas, novamente, na minha opinião, já passamos desse ponto, porque agora os israelenses têm a mudança de regime como objetivo e não vão desistir. E acho que também é importante levar em consideração as motivações de Israel para esta guerra. Israel é a única potência nuclear da região e, em grande parte, iniciou esta guerra para preservar seu monopólio sobre a posse de armas nucleares no Oriente Médio. Outro motivo importante pelo qual Israel foi à guerra é porque vê o Irã como a cabeça do polvo, como eles dizem, do eixo da resistência, e acredita que seus esforços para degradar e destruir o eixo da resistência, os vários tentáculos, como os israelenses dizem, Hamas, Hezbollah e assim por diante, não estarão completos a menos que esmague a cabeça desse eixo no Irã. Portanto, para Israel encerrar esta campanha militar, antes de alcançar esses objetivos, seria visto pelos israelenses como uma derrota, como um fracasso em implementar sua nova doutrina de segurança, que não é apenas dissuadir adversários por meio da posse de força esmagadora, mas sim empregar essa força esmagadora para eliminar qualquer ameaça real, potencial ou emergente à sua segurança nacional. Então não acho que os israelenses possam parar. Claro, bastaria um telefonema de Washington para que eles parassem. Mas nas circunstâncias atuais, não vejo esse telefonema acontecendo. Além disso, porque Israel, seus aliados e os falcões nos Estados Unidos continuam pressionando Trump com essa mensagem de que se ele parar, parecerá fraco. As pessoas vão zombar dele. Basicamente, estamos falando de uma criança que não quer ser ridicularizada pelos colegas. Would the mega movement be O movimento MEGA teria alguma importância em termos de pressionar Trump a não escalar ainda mais? Ou foi apenas um espetáculo e já teria capitulado de qualquer forma? anyway and would have already capitulated? No, I think it's a very good question because Não, acho que é uma pergunta muito boa, porque, curiosamente, na preparação para esta guerra, a oposição mais significativa não veio da esquerda, certamente não veio da liderança do Partido Democrata, mas sim de dentro do campo MAGA. Nomes que eu realmente não conheço, mas tenho certeza de que você também já viu isso. Existe uma espécie de guerra civil virtual dentro do Partido Republicano, dentro do movimento MAGA, em relação a isso, porque há uma divisão muito clara entre os não intervencionistas e os intervencionistas. No que diz respeito à esquerda, sim, eles podem ser muito principistas em sua oposição a guerras estrangeiras ilegais, mas sua influência nos Estados Unidos é certamente extremamente marginal e limitada. is extremely marginal and limited. I think the problem with the Acho que o problema com a oposição a esta guerra dentro do Partido Republicano e do movimento MAGA é que Trump transformou o Partido Republicano em um culto de personalidade. E quando você lida com um culto de personalidade, as pessoas podem se opor a uma decisão que o líder do culto ainda não tomou, mas uma vez que essa decisão é tomada, torna-se muito mais difícil continuar se opondo,
porque aí você está basicamente questionando a sacralidade do líder do culto. Então, minha suspeita, e estou apenas especulando, é que a influência das vozes anti-guerra dentro do culto MAGA republicano vai ser significativamente reduzida agora que Trump tomou a decisão de ir para a guerra, porque você não está mais se opondo à guerra, está se opondo a Deus. Em outras palavras, Trump. You're opposing God. In other words, Trump. Yes, we've already seen voices like Steve Bannon. Sim, já vimos vozes como Steve Bannon e até mesmo Tucker Carlson, em certa medida, cederem. Steve Bannon disse que se o presidente Trump puder nos mostrar uma justificativa para esse bombardeio, então nós o apoiaremos. Mas enquanto não virmos a justificativa, seremos contra. E acho que essa é minha principal crítica ao movimento MAGA quando se trata de guerra. Quero dizer, claro, eles são terríveis. When it comes to war, I mean, of course, they are terrible. Elas são contra em princípio. Yeah, exactly. So Exatamente. Então o argumento é que enquanto não for do interesse americano, nós nos opomos. Mas, e se for do interesse americano? Quero dizer, a ideia de guerra não pode ser reduzida a esse princípio de que se trata apenas do interesse de uma nação. Desculpe interromper, mas é isso que o movimento MAGA representa. Você sabe, América em primeiro lugar. E, portanto, grande parte da oposição a essa guerra tem sido: nós votamos por América em primeiro lugar. Porque agora estamos colocando Israel em primeiro lugar e colocando os interesses de Israel acima dos Estados Unidos, ao custo de sangue e recursos americanos. E muito também vai depender do que acontecer. Você sabe, será que Trump será vindicado em suas afirmações de que destruiu completamente o programa nuclear iraniano? Que os iranianos não ousarão retaliar contra os Estados Unidos e que, se o fizerem, o Irã será obliterado junto com seu programa nuclear? Ou veremos uma descida gradual para uma guerra regional e assim por diante? Into a regional war and so on. All those things, I think, it's too early to tell. Todas essas coisas eu acho, sabe, é cedo demais para dizer. Mas o outro ponto, claro, é que uma habilidade em que Trump realmente se destaca é que ele é um demagogo de classe mundial, altamente habilidoso. Então todas essas pessoas, Tucker Carlson, Steve Bannon e quem mais for, não tem chance contra ele quando ele os coloca em sua mira. Quero dizer, veja o que aconteceu com Tulsi Gabbard, um estalo de Trump, e ela mudou todas as suas opiniões em, acho, 6 horas e meia. Números no meio, existe convencido que o Irã já possui armas nucleares do que Tulsi Gabbard. Por quê? Porque ela quer estar besmida já em túnel personal for. Why? Because, she got a call from the personality cult. And we should not forget J.D. Vance in the leaked cable, where E não devemos esquecer do J.D. Vance, no memorando vazado em que ele se opunha ao bombardeio do Iêmen. Exatamente. Mas no dia seguinte, ele diz, tudo bem. Só para fazer mais um ponto aqui, também é importante enfatizar que saber se uma guerra está ou não no interesse dos Estados Unidos é algo extremamente ambíguo. Não é como 2 mais 2 são 4, porque os Lindsey Grahams e todos os neocons, o lobby sionista, eles podem fazer o mesmo argumento de que isso está no interesse dos Estados Unidos. Então os princípios não são questionados. E é aí que você vê que os libertários, por outro lado, são relativamente mais consistentes, os Scott Hartons, Dave Smiths e outros, porque pelo menos eles têm uma oposição à guerra baseada em princípios. E assim eles conseguiram manter sua consistência. Mas o movimento MAGA é extremamente fraco, porque sua base é muito instável. E alguém pode argumentar que está no nosso interesse. If I can just make one point about that. Ok, eu acho. Se eu puder só fazer um ponto sobre isso, concordo totalmente com você. E claro, você sabe, o interesse nacional está nos olhos de quem vê. O que eu posso considerar absolutamente vital para o interesse nacional, você pode sentir com a mesma intensidade que colocaria mortalmente em risco o interesse nacional. E outro ponto que eu faria é: se o interesse nacional, como interpretado por você, por mim ou por quem quer que seja, é uma justificativa legítima para ir à guerra, isso significa que qualquer Estado, qualquer movimento, que decida que tem um interesse nacional legítimo para ir à guerra,
pode tomar essa decisão e implementá-la sem qualquer consideração pelas normas e regras que deveriam regular essas questões. É exatamente por isso que o mesmo movimento MAGA está tão convencido sobre a guerra contra a imigração, porque isso também é apresentado na mesma linguagem. É segurança nacional, é uma ameaça nacional. Estamos enfrentando uma invasão e eles estão completamente alinhados com isso. Na verdade, é uma criação deles. É a criação MAGA, a guerra anti-imigração. Eu queria pedir para você explicar um pouco para o nosso público o quão desestabilizador isso pode ser para a Ásia Ocidental. E estou perguntando isso porque muitas vezes os americanos não têm nenhuma noção do que é o Oriente Médio. Pouquíssimas pessoas entenderam que haveria uma insurgência contra os Estados Unidos no Iraque depois que os americanos entraram sem resistência e removeram Saddam Hussein. The Americans walked in without a fight and removed Saddam Hussein. And the whole history of ISIS and Al-Qaeda. E toda a história do ISIS e da Al-Qaeda, ninguém previu, porque aparentemente muitos oficiais nem sabiam que existiam xiitas e sunitas. E o que estamos pisando é um terreno muito perigoso, porque até mesmo as bases na Síria, por exemplo, as bases de Khazrok, há bases por toda a Ásia Ocidental, e elas estão em alerta máximo. Se o Irã for forçado a retaliar, essas nações não são muito amigáveis. E isso pode se espalhar. Elas têm demografias muito complexas. Existem muitos grupos. Nem todos gostam uns dos outros. Os governos não são muito estáveis. Eles foram desestabilizados recentemente. Você poderia nos dar uma ideia do que está em jogo para nós na Ásia Ocidental ao escalar esse conflito? What stake do we have in West Asia in escalating this conflict? Well, there's several issues here. First of all, Bem, há várias questões aqui. Em primeiro lugar, o Irã é muito mais poderoso do que o Iraque era. O Irã é muito maior geograficamente do que o Iraque. O Irã tem uma população muito maior do que o Iraque. E suspeito que muitos dos seus telespectadores tenham visto aquele trecho da entrevista do Tucker Carlson com o Ted Cruz e tenham aprendido que o Irã tem uma população de mais de 90 milhões de pessoas. Cerca de metade da população do Irã, o Resume Breakthroughs é composto por persas étnicos. E a outra parte está dividida em azeris, curdos, árabes, baluques e assim por diante. Kurds, Arabs, Baluchis, and so on. Now, that doesn't mean that Agora, isso não significa que pessoas que pertencem a determinada seita religiosa ou grupo étnico tenham suas lealdades primárias voltadas para essa seita ou grupo. Esse é um erro que é cometido rotineiramente. O líder supremo do Irã, Khamenei, é, se não me engano, azeri. E o atual presidente do Irã, se estou pronunciando corretamente, é curdo. Então a ideia de que por você ser curdo, árabe ou qualquer outra coisa, e sunita ou xiita, isso determina sua lealdade ou sua política. Acho que é um erro que é cometido com muita frequência por pessoas que não entendem a região. Um erro que não só coloca essas pessoas em risco, mas que também tem repercussões catastróficas no Oriente Médio. But has catastrophic repercussions in the Middle East. I mean, just look at Iraq and the CPA. Quero dizer, basta olhar para o Iraque e a CPA, que tentou organizar a Autoridade Provisória da Coalizão, o primeiro governo pós-guerra estabelecido pelos americanos no início da ocupação em 2003, onde, pela primeira vez na história do Iraque, os cargos ministeriais foram distribuídos com base na etnia ou afiliação religiosa de seus membros. Mas somos nós que somos sectários, não os americanos. E em segundo lugar, o Irã ocupa uma posição geográfica crítica não apenas no Golfo Pérsico, mas também em relação ao sul da Ásia. Ele também faz fronteira com o Paquistão. It borders also Pakistan. It has, from my understanding, quite close. Pelo que entendo, o Irã também mantém relações bastante próximas com a Índia. E, portanto, o Irã já está presente em duas regiões com 3 potências nucleares. Continuamos falando sobre Israel, mas é claro que Índia e Paquistão, a leste, também são potências nucleares. Como vimos com os ataques de hoje à base dos Estados Unidos no Catar, e, se ouvi corretamente as notícias antes de começarmos a conversar, também há bases dos Estados Unidos no Iraque. E especialmente se isso se expandir, isso pode se tornar um conflito que incendiará toda a região.
Se e como isso acontecerá, claro, ainda veremos. Mas vamos olhar para o Iraque. Após a queda do regime batista de Saddam, desenvolveu-se uma insurgência no Iraque. An insurgency developed in Iraq. That insurgency eventually extended. Essa insurgência acabou se estendendo para a Arábia Saudita. A insurgência da Al-Qaeda na Arábia Saudita. Ela também se estendeu até certo ponto para o Irã. E então, depois de 2011, se expandiu para a Síria. O surgimento do ISIS, seu chamado califado, seu governo genocida e assim por diante, não pode ser compreendido sem referência primária à invasão ilegal, ocupação e destruição do Iraque e de sua sociedade em 2003. Existe uma conexão absolutamente orgânica entre a iniciativa de mudança de regime no Iraque, que não vamos esquecer, supostamente seria algo fácil, e uma década depois o surgimento do ISIS. Quero dizer, as pessoas muitas vezes esperam que haja resultados e repercussões instantâneas, imediatas. Instant, immediate repercussions. That's usually not the way the world works. These things take. Normalmente, o mundo não funciona assim. Essas coisas levam tempo para germinar, se desenvolver e assim por diante. Mas elas absolutamente acabam se materializando, mais cedo ou mais tarde. Então, novamente, já que estamos bem no meio, talvez no início, talvez mais perto do fim, desta guerra, é muito difícil, claro, prever com precisão quais serão e onde ocorrerão suas repercussões regionais. Mas podemos ter absoluta certeza de que elas virão. E serão mais sérias e mais consequentes quanto mais esse conflito persistir, tanto para o Irã e sua sociedade, quanto para a região como um todo. Both for Iran and its society and for the region as a whole. Sim, eu queria que você nos contasse sobre isso, porque na maioria das vezes os riscos nunca são alertados. E estamos literalmente falando, tomando o Iraque como exemplo, de milhões de pessoas. Muitas vezes, pelas mesmas pessoas que estavam promovendo a guerra do Iraque para nós há 25 anos, e nos assegurando que não havia absolutamente nada com que nos preocupar, e que a única razão pela qual poderíamos nos opor a uma guerra contra o Iraque era porque éramos leais a Saddam Hussein e aos batistas. E eles estão usando o mesmo manual. O New York Times está publicando relatórios de direitos humanos sobre o Iraque, um sistema prisional no Irã, onde dissidentes são capturados. Israel está bombardeando agora, como se não houvesse prisões em outros lugares. E o timing é muito importante. Enfim, tenho duas perguntas rápidas, então é só o seu tempo, dependendo de quão ocupado você está. Falando sobre mudança de regime, entrevistei o embaixador Chas Freeman no meu programa, e ele disse que uma mudança de regime pode acontecer, mas não onde as pessoas estão falando. Ele acha que a mudança de regime pode acabar acontecendo em Israel. Qual é a sua opinião sobre essa afirmação? Não sei se, ao falar em mudança de regime, ele quis dizer a substituição do Netanyahu ou algo mais fundamental. Acho que ele está se referindo à queda de Netanyahu. A explicação dele foi que a sociedade israelense se tornou extremamente dividida. Mesmo que, por enquanto, a guerra tenha feito com que todos se unam em torno da bandeira, por baixo disso, as divisões são extremamente marcantes. Era isso que ele queria dizer. Bem, eu entendo completamente o ponto dele. O ponto que eu faria é que acho que Israel agora se tornou dependente da guerra. E é verdade que a guerra permanente, serve aos interesses pessoais de Netanyahu. Mas não acho que o estado permanente de guerra de Israel seja ditado pelos interesses pessoais de Netanyahu. Porque se fosse, teríamos que acreditar que toda essa sociedade, toda a sua classe política, toda a liderança militar, toda a liderança de segurança, estão sendo arrastadas deliberadamente contra a própria vontade para esse projeto de anos que está levando cidades israelenses a serem bombardeadas por mísseis pesados, causando vítimas e tudo mais, sabendo perfeitamente que a única razão para estarem fazendo isso é servir a um líder que eles poderiam muito facilmente substituir.
is to serve a leader who they could very easily replace. I don't buy that. I think it reflects increasingly. Eu não acredito nisso. Acho que isso reflete cada vez mais a base ideológica do Estado e reflete a necessidade do Estado de remodelar fundamentalmente o ambiente de segurança de toda uma região para dominá-la por uma geração, além da convicção de que pode ter sucesso. Em outras palavras, está sendo ditado por motivos estratégicos, políticos e assim por diante. E até certo ponto, tenho certeza de que também por decisões que o líder é capaz de tomar em seu próprio interesse, mas isso acontece porque elas coincidem com esses motivos maiores que acabei de descrever. Tem sido um consenso, e acho que esse é o ponto que o embaixador Freeman estava destacando, que no momento em que Israel for forçado a parar, ou seja, quando receber um telefonema de Washington, todas essas contradições virão à tona e os dias de Netanyahu como primeiro-ministro estarão contados. Suspeito que isso seja verdade. Teria sido muito mais verdadeiro há 1 ou 2 anos. Até que ponto isso ainda se aplica no ambiente atual, em que Israel está tão polarizado que é possível ver o governo atual tomando medidas radicais conseguindo fazê-lo? É uma questão em aberto. Mas acredito que a premissa é bastante sólida. Minha última pergunta é ao mesmo tempo divertida e séria. Você postou um vídeo do Destiny fazendo sermões para pessoas sendo incorporadas às forças de defesa de Israel, pelo que entendi. Se você puder nos contar do que se tratava aquilo. E estou perguntando isso, em parte, para trazer um pouco de humor nesses tempos difíceis, mas também para não esquecermos da Palestina e do que está acontecendo lá. Porque uma parte significativa da escalada da guerra é para desviar a atenção em um momento em que até mesmo europeus começaram a criticar a tentativa de limpeza étnica por parte do Netanyahu. E acho que ele tem conseguido agora, porque muita atenção foi desviada. Então, termine nos atualizando sobre a Palestina. Bem, obrigado por perguntar sobre isso, e permita-me discordar um pouco de você, porque não acho que desviar a atenção da Palestina, particularmente do genocídio na faixa de Gaza, tenha sido um motivo importante para Israel ao atacar o Irã. O objetivo era manter o monopólio nuclear de Israel, e o objetivo era remodelar o ambiente estratégico do Oriente Médio. O momento foi ditado pela necessidade de atrapalhar a diplomacia entre Estados Unidos e Irã antes que ela tivesse sucesso. Quanto a Gaza, o motivo pelo qual não estou convencido de que esta foi uma guerra para desviar de outra guerra é que sim, você está certo. Começamos a ver declarações significativas vindas da Europa. Os britânicos suspenderam as negociações para um acordo de livre comércio com Israel, sancionaram 2 ministros seniores do governo israelense e deixaram muito claro que essas sanções foram impostas por causa do que esses ministros estavam dizendo e não pelo que estavam fazendo. A União Europeia iniciou uma revisão do artigo 2 do seu acordo de associação com Israel, basicamente, para simplificar, conduzindo uma análise para determinar se Israel está cumprindo suas obrigações de direitos humanos, que lhe dão direito a vários privilégios comerciais e outros na União Europeia, ou se esse acordo deve ser suspenso. Agora, não vou descartar essas medidas de imediato. Não vou dizer que são insignificantes ou sem sentido, mas essas medidas por si só também foram uma espécie de distração. Quero dizer, quando os britânicos sancionaram 2 ministros por causa do que disseram, em vez de pelas políticas que implementam, isso ultrapassa um limite, mas também levanta questões. Por que vocês não estão sancionando as políticas, já que eles trabalham para alguém que é um fugitivo internacional da justiça, porque é um criminoso de guerra indiciado? Por que vocês não disseram nada sobre ele? Por que nada sobre o Estado que está implementando todas as políticas sobre as quais vocês dizem estar preocupados? Por que ainda estão fornecendo armas para Israel?
Why are you still conducting intelligence? Por que vocês ainda estão realizando voos de reconhecimento de inteligência regularmente sobre a faixa de Gaza para fornecer informações vitais ao exército israelense, permitindo que ele perpetre um genocídio de forma mais eficaz? E da mesma forma, para os europeus, vocês sabem, esse acordo de associação já tem 25 anos. A expansão dos assentamentos começou no momento em que a tinta daquele acordo secou. Houve todo tipo de violações de direitos humanos. Elas foram amplamente documentadas. É um estado de apartheid, e todos sabem disso e todos já documentaram isso. Vocês realmente querem me convencer de que durante 25 anos não foram capazes de determinar se Israel estava cumprindo ou violando suas obrigações de direitos humanos? E se nos últimos 25 anos vocês não faziam ideia, como é que de repente vão conseguir descobrir isso agora? How are you suddenly going to figure it out now? Are we really supposed to take you seriously that you're considering? É para levarmos a sério que você está considerando suspender esse acordo, ou até partes dele, em resposta a um genocídio, quando você sistematicamente fingiu que o apartheid não existe, que a tortura não existe, que a expansão dos assentamentos não existe, e assim por diante. Então, sem tomar muito do seu tempo, o ponto que estou tentando levantar é que realmente não havia tanta pressão que exigisse que Israel desviasse a atenção. A impunidade continuou sendo um pilar central da política externa ocidental. A impunidade israelense continuou sendo um pilar central da política externa ocidental. Não havia absolutamente nenhum risco de qualquer tipo de medida que pudesse ameaçar a capacidade de Israel de continuar com seu genocídio ou forçá-lo a encerrar seu esforço militar. E, portanto, sim, a guerra teve o benefício adicional de desviar a atenção da Palestina. Na faixa de Gaza. Particularly from the genocide in the Gaza Strip, but that was not so much a motive as a collateral. Mas isso não era tanto um motivo, e sim um benefício colateral, por assim dizer. E claro, enquanto isso, ainda estamos vendo esses massacres horríveis diários nessas zonas de morte projetadas para Israel pelo Boston Consulting Group e gerenciadas pela Fundação Holocausto de Gaza, nas quais dezenas de pessoas estão sendo deliberadamente abatidas todos os dias por nenhum outro motivo além do desespero. Elas estão tentando entrar nessas zonas de morte para acessar ajuda como parte de um plano de Israel, elaborado pelo Boston Consulting Group, o que precisa ser dito toda vez que isso é mencionado, para deslocar e substituir as organizações internacionais de ajuda, a ONU e outras, para que Israel possa tomar o controle total dos suprimentos vitais necessários para a vida, transformá-los em armas e usá-los para exterminar vidas. Sobre o Destiny, que algumas pessoas agora dizem que deveria ser chamado de cumplicidade, quero dizer, imagine, o cara está explicando para soldados israelenses: se vocês vão cometer crimes de guerra, se vão se vestir com a lingerie de mulheres cujas casas vocês saquearam e talvez tenham matado, e por aí vai, se acham que está tudo bem fazer isso, não estou dizendo para não fazerem, só estou dizendo, não filmem. E agora surge um vídeo dele fazendo essa declaração. Então imagine o quão incrivelmente idiota você tem que ser para permitir que gravem um vídeo seu dizendo para os outros não. Você sabe como Norman Finkelstein corretamente o chamou, um idiota fantástico. Concordo totalmente com sua avaliação sobre os europeus. Basicamente, a cumplicidade deles, de que não houve uma mudança fundamental real. Mas acho que, se preservar o monopólio nuclear fosse o único fator, então, logicamente, permitir que as negociações acontecessem seria o melhor acordo. Porque Netanyahu sabe tão bem quanto qualquer um que se você faz o acordo, seja o acordo do JCPOA ou qualquer outro que estivesse sendo negociado, isso significa que o Irã está fora das armas nucleares. A única coisa que me vem à mente é que deve haver um elemento do movimento palestino e do eixo de resistência para que Israel sinta que desmembrar o Irã, não apenas talvez uma mudança de regime, mas até mesmo desmembrar o Irã, é absolutamente essencial, o que está no mesmo espírito de Camp David. Basicamente, a desvinculação do nacionalismo, como foi feito no caso do Egito e depois na Jordânia, e assim por diante. O Irã é complicado.
Desmembre o Irã. E essa foi minha avaliação. That was my assessment. Fair point, and quite a few analysts who know Iran Ponto better justo. than I do have E suggested vários analistas que conhecem o Irã muito melhor do que eu sugeriram que o objetivo de Israel, na verdade, vai além da mudança de regime e deve ser identificado propriamente como o colapso do Estado. Então acho que você levanta um ponto válido aí. Em relação às armas, eu não estava sugerindo que esse fosse o único motivo de Israel. Eu estava dizendo que era o motivo principal. E talvez eu devesse ter esclarecido um pouco que, do ponto de vista de Israel, manter seu monopólio nuclear, como vimos com o ataque ao Iraque em 1981 e à Síria em 2007, não significa apenas garantir que nenhum outro Estado desenvolva uma arma nuclear, embora essa fosse a acusação feita contra o Irã, mas também garantir que nenhum outro Estado na região tenha a capacidade de desenvolver uma arma nuclear. E certamente vimos isso, por exemplo, com o assassinato sistemático de muitos cientistas no Iraque após 2003. E se eu tiver certo nisso, acho que isso complementa bem o ponto que você acabou de fazer sobre a adoção de uma política de colapso do Estado no Irã. Vamos encerrar por aqui, muito obrigado. Esta foi uma conversa muito útil. Muito obrigado. Thank you very much. Oi, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, começamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. E, se não puder fazer isso, não fique triste. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. Por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.